de vir, né? Esses dias, estou esperando os irmãos se assentarem. Esses dias uma convidada, né, a vir para a igreja, falou: ai, Cris, desculpa, eu não fui. E domingo choveu, né? Aí eu falei: nossa, tão difícil até para a gente ir, né? Imagine para uma visita que ainda tá fria na fé, né? Tá bom. Vamos lá. Aqueles que puderem abrir a palavra do Senhor, Salmo 46, 10. Antes da gente começar este culto, eu quero convidar vocês a descansar o coração por alguns instantes na presença do Senhor. Amém? Aqueles que puderem também se colocar de pé, nós vamos ler rapidamente uma passagem de Salmo 46, 10, a parte A. Aquietai-vos, vós, e sabeis que eu sou Deus. Pode assentar, irmãos. Muito obrigada. Quantas vezes nós chegamos cansados e preocupados, e com tanta agitação nossa do dia a dia, nosso trabalho, as nossas rotinas, mas hoje o Senhor, Ele quer nos chamar, a gente se achegar um pouquinho, a gente se achegar a Ele, porque quando a nossa alma se aquieta, né, Marcelo? Quando a gente se acalma, a gente ouve melhor o Senhor. E o Senhor quer nos falar nessa noite. O Senhor quer nos ensinar esta noite. E o Senhor está nos convidando a gente se aquietar as nossas almas, para a gente sentir paz e ouvir a voz do Senhor. Que nesta noite nós possamos deixar tudo lá fora e vir aos pés do Senhor, apenas confiando naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer em nossas vidas, porque Ele quer continuar cuidando de nós. Só que nós temos que permitir que o Senhor faça isso. O Senhor quer cuidar e nós temos que permitir. Talvez hoje algumas pessoas possam vir até a igreja buscando uma resposta, outras pessoas vêm buscar uma direção, e algumas pessoas vêm buscar força mesmo, para a gente continuar a nossa caminhada. Então, apenas vamos nos concentrar, deixar a nossa vida lá fora e confiar em Deus, confiar que Ele pode fazer milagres em nossas vidas, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à espera, a incertezas. Vivemos incertezas todo dia, né, Maia? Então, que agora nós possamos dedicar esse tempo para que o Senhor trate a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós entregamos diante de Ti toda a nossa ansiedade, todo o peso, toda a distração. Aquieta a nossa alma nesta noite e nos permita ouvir a Tua voz. Que este culto seja para a Tua honra, para a Tua glória, e que cada coração aqui presente seja tocado pela Tua santa presença, e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade neste lugar, nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade não nesse espaço físico, mas que Ele tenha liberdade no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém.
perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és da minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és da minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro
louvor, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, Pai. Peço que incline os seus ouvidos, Senhor, neste momento, Pai, para a tua igreja, Senhor, que clama por ti, Senhor, que vem, Pai, te engrandecer e te adorar, Pai. É a única coisa que pedimos, Senhor. Aleluia. Peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, neste lugar, Pai, para me sustentar, Senhor, para me manter de pé, Senhor. Cada dia, Senhor, eu oro e rogo, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor e pela Tua presença, Senhor. E hoje, Pai, nesta noite, Pai, eu me prostro, Senhor, me coloco diante de Ti, Senhor. Coloco, Pai, em adoração a Ti, total adoração, Pai, para Te servir, Pai, para Te glorificar, Pai. Senhor, mediante, Pai, a Tua palavra, Pai, a Tua beleza, Senhor, a Tua maravilha, Senhor, a Tua graça, Tu és santo, Pai, Tu és adorado, Senhor, e hoje estou aqui, Pai, abrindo
elevando meu coração, Pai, a Ti, Senhor, dizendo em alta voz, Pai, que o Senhor é lindo, Pai, que o Senhor é maravilhoso, Pai, que sem Ti, Senhor, a minha vida não teria sentido, Pai. E eu agradeço a cada dia, Senhor, desde o meu levantar, Pai, no meu deitar, Senhor, no meu trabalho, Pai, nos meus estudos, Senhor. Eu coloco, Pai, a Tua presença, Senhor. Eu coloco, Pai, eu me coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor. Pois a única coisa, Pai, que eu preciso, Pai, é da Tua presença, Senhor. Seja onde for, Pai, aonde eu estiver, que a Tua presença, Pai, esteja comigo, Senhor. Não me desampara, Senhor. Não me abandone, Pai. Eu sei que sou falho, Senhor. Eu sei que eu sou pecador, Pai. Mas eu creio, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, no Deus vivo, Senhor, que entregou a Sua vida para mim, para os meus irmãos, para que possamos, Senhor, ter salvação. E eu sou grato, Senhor, por isso, Pai. E Te amo e Te adoro. Diga a Ele que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Converse com Ele, se entregue a Ele. Diga que Ele na sua vida, se não fosse Ele, você não seria ninguém, seria apenas mais uma pessoa no mundo. Mas a palavra de Deus é verdadeira.
Amém, amém, irmãos. Louvado seja o Senhor por este momento de louvor. Obrigada, louvor. Irmãos, pode se assentar? Nós vamos, aqueles que conseguirem, pode abrir a palavra de Deus, as escrituras no livro de Josué, Josué 6, 1, do 1 ao 5, nós vamos fazer a leitura. Josué 6, do 1 ao 5. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos fazer a leitura. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém sai nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e os seus reis, e o seu rei, e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Até aqui. Esta é uma passagem bem conhecida, às vezes até aqueles que gostam de acompanhar pregações, né, ouvir pregações, já deve ter ouvido alguma pregação a respeito desta passagem. E esta passagem eu estava meditando há um tempo atrás, e quando a Lu fez a escala, a pastora Luciana, eu pensei em trazer uma outra palavra que o Senhor estava falando comigo, mas eu confesso, irmãos, que essa estava queimando no meu coração, e o Senhor trabalhou comigo nesta passagem, e foi uma passagem que me levou a fazer a leitura de Josué, de Êxodo, de Gênesis. Eu fui e voltei, e foi muito bom. Sempre é muito bom estar fazendo as leituras e os estudos da palavra. O texto de Josué, ele é uma história muito marcante no Antigo Testamento. É uma história sobre fé, sobre obediência, dependência divina e revelação de quem Deus é. Quem Deus foi para aquele povo, quem Deus é para nós. A forma como o Senhor conduziu naquele episódio em especial, de uma forma estratégica, né? Nós lemos aqui, depois até eu resumi, nós vamos falar de novo sobre essas estratégias. Foi para ensinar o povo e revelar que o Senhor, ele tem um interesse em trabalhar em várias áreas das nossas vidas. O Senhor, ele quer trabalhar todas as áreas das nossas vidas. E a obra do Senhor, ela é completa. E qual seria o plano divino dessas estratégias que o Senhor montou para este povo, essas voltas em volta da cidade de Jericó? O Senhor, ele nos mostra que não quer apenas fazer um milagre, mostrar seus grandes feitos. O Senhor, ele quer revelar
muito mais sobre nós. Ele quer nos transformar. Ele quer cuidar mais do que mostrar seus grandes feitos, mais do que mostrar o seu poder. Deus tem poder e tinha poder na época para destruir aquela cidade. O povo israelita também era numericamente maior do que Jericó, do que a cidade de Jericó. Mas o Senhor queria tratar com o povo dele. E é assim que o Senhor quer fazer com a gente. O Senhor, Ele quer trabalhar no nosso ser, Ele quer trabalhar na nossa mente, Ele quer cuidar. Por isso que tantas vezes nós temos dificuldades de interpretar os desígnios do Senhor, os planos de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente fica pensando e a gente não entende por que aquele milagre não acontece, por que aquela cura não vem, não chega, por que aquela provisão não aparece. E porque nós estamos esperando tanto um milagre e às vezes esse milagre não chega. Já aconteceu, irmãos, de vocês estarem esperando algo e não chega? Muito, né? A vida de José, ele serve como exemplo. José, ele não entendeu o poço. Sabe, quando os irmãos dele, ele foi contar um sonho para os irmãos. Olha, eu tive um sonho. Foi assim, assim. Aí os irmãos cataram ele, jogaram ele no poço. Talvez a gente não tenha esse costume, ou tem, né, e não fala tanto de púlpito. Mas eu fico pensando assim, será que José lá dentro do poço, ele falou, só fui contar um sonho e me jogaram aqui. O que aconteceu com os meus irmãos? Né? Então José, ele não entendeu o poço. José não entendeu a prisão. Porque ele poderia falar assim, eu fui fiel ao meu senhor, ao meu patrão, meu chefe. Fui honesto com ele. E ele me jogou numa prisão. Talvez José também não tivesse entendido a prisão. Talvez José não entendeu o esquecimento. Ele passou um tempo na prisão, esquecido por todos. José não estava entendendo muita coisa. Mas Deus estava preparando um governador, um líder. Deus estava preparando um homem maduro, de maturidade espiritual. Deus estava preparando um homem que ficasse ou que estivesse na total dependência do Senhor. Amados, eu sei que às vezes a gente não entende certas coisas. A exemplo, a vida de José. Mas o Senhor está trabalhando. Amém? Na Bíblia, nós vemos que Deus raramente explica as coisas do começo. Ele conduz o povo, Ele ensina, Ele corrige, fortalece e só depois, bem depois, a gente entende o propósito da caminhada. E eu estou para falar que se a gente pegar uma pessoa com mais idade e perguntar para ele, e aí, você já sabe o propósito? Talvez essa pessoa fale assim, ainda não sei. Ou ainda não entendi. Mas o Senhor está trabalhando.
Deus tem planos e propósito para nós. Ele tem desejos para as nossas vidas. Os desejos do Senhor são bons, agradáveis e perfeitos para nós. Ele deseja realizar na vida daqueles que o buscam. Porque o Senhor, Ele nos ama. E a sua fidelidade tem nos provado isso. E eu queria entender um pouco mais desse texto. E eu já vou abrir para os irmãos aonde o Senhor trabalhou comigo. Posso tirar aqui só um tiquinho? Tá até bom assim, pastor. Obrigada, pastor. A passagem de Josué nos quer mostrar exatamente o cuidado de Deus, o amor dele e a proteção divina para a vida daquele povo. O Senhor se preocupou em preparar o povo para grandes vitórias, assim como Ele faz em nossas vidas. Ele queria dar vida plena e abundante numa terra que mana leite e mel. O povo de Israel atravessou o Rio Jordão. Depois de ter passado, ali já 40 anos, ele finalmente se deparou com a terra prometida. Mas se depararam também com uma grande cidade, a cidade de Jericó. E esta cidade era fortificada, esta cidade ela tinha muros altos, largos, e parecia impossível de vencer aquela cidade. Mas e aí? Então, se o povo caminhou pelo deserto, chegou ali e se deparou com aquela dificuldade, parecia impossível de vencer aquilo. O que Deus mandou fazer? Resumidamente, o que nós lemos para poder entender, porque até a minha versão eu achei um pouco difícil de entender. Então, assim, durante 6 dias o povo deveria dar voltas ao redor da cidade em silêncio. Os sacerdotes iriam à frente levar a arca, a presença de Deus. 7 dos sacerdotes tocariam a trombeta. No 7º dia, eles dariam 7 voltas. Ao toque longo da trombeta, todo o povo gritaria. Então as muralhas cairiam. E foi exatamente assim que aconteceu. Caiu. Tem uma música, eu não vou ousar cantar. Eu vou citar porque eu preciso, faz parte, do que eu vivi, mas eu não vou cantar. Vou poupar os irmãos. E esta música, ela fala assim, a letra dela, uma parte apenas. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo pode fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com o seu poder. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Acredito que os irmãos já tenham ouvido. E foi nessa música que eu estava passando de um lado para o outro no meu trabalho, e esse rapaz que canta esse louvor, acho que é Felipe Rodrigues, ele cantou assim: em ti muralhas caem, portas se abrem. E eu, Senhor, em ti muralhas caem, mas por que as minhas muralhas não estão caindo? Eu creio no seu poder. Aqui, quando a letra fala assim, eu não viverei pelo que vejo, é assim que o crente tem que viver. É pela fé, não é pelo que ele vê. Falei, Senhor, eu caminho dessa forma, mas tem muralhas na minha vida que não está caindo. E aí? Por que muralhas não estão caindo?
E tem hora que a gente tem que se deparar com as nossas muralhas, irmãos. Tem hora que a gente tem que identificá-las. E muralhas, elas podem ser representadas ou simbolizadas por medo, pecado, incredulidade, problemas familiares, dificuldades financeiras, barreiras espirituais, às vezes até uma rejeição. E a mensagem da muralha, desse texto que nós lemos, esta mensagem é aquilo que parece impossível para o homem. O que é impossível para o homem pode cair diante do poder de Deus. Esta passagem quer nos mostrar isso. Deus, ele queria mostrar para Israel que Israel tinha que entender quem dava a vitória. E o Senhor, ele quer que nós entendamos que é Ele quem nos dá a vitória. Não é no grito, nas discussões, nas brigas, na força, na inteligência humana, mas é na presença dele, do Senhor. É na presença que nós vamos garantir a vitória. E eu não duvido do poder de Deus. Eu tenho convicção que o Senhor vai me ajudar nessa questão, nessa minha muralha. Mas muitas vezes, essas muralhas minam as nossas forças, elas roubam as nossas energias. E na Bíblia, em 7 dias, a muralha caiu. E as nossas parece que estão de pé há anos. Existem uma grande dificuldade na queda dessas muralhas. E às vezes seguimos anos a fio sem entender por que aquela muralha não cai. E qual seria a solução então? Se Deus pode, se eu tenho fé. A questão é que essa história que nós lemos aqui, esta passagem bíblica, ela não começa aqui no capítulo 6. Ela começou lá atrás. Lá em Êxodo 3:7. Êxodo 3:7, 8. Eu vou ler rapidamente. Diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeus e heteus e amorreus e fariseus e heveus e jebesueu. Eu li até o 8. E Êxodo 6, capítulo 6 e 7. 6 e 7. Êxodo mesmo, tá? Portanto, disse aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos, com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito. O
primeiro que nós lemos, Êxodo 3, o Senhor diz: eu vi a sua dor. O Senhor diz: eu quero te livrar. E o Senhor diz: eu cumprirei as minhas promessas nas tuas vidas. Já na segunda, em Êxodo 6, o Senhor quis trazer identidade para o povo. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Nós precisamos olhar nossas muralhas, nossos desafios de frente, mas com identidade. Não dá para enfrentar muralhas sem saber quem somos. Ainda nos dias de hoje, o Senhor, Ele quer libertar através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele pode muito a nosso respeito. Em João 8:36 está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos buscar o Senhor Jesus para que Ele possa libertar as nossas vidas, libertar-nos das nossas prisões. Primeiro, o Senhor, Ele quer libertar da escravidão, assim como Ele fez com o povo. Ele foi lá, tirou da escravidão, Ele trouxe identidade para aquele povo. E o Senhor, Ele quer libertar as nossas mentes. Em Romanos 12:2 está escrito: transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Às vezes o muro nem é tão alto, às vezes o muro nem é tão largo assim, mas nós temos medos e incertezas. Nossas mentes sugerem para a gente assim: ó, você não vai conseguir, é impossível. E isso nos impede muitas vezes de vencer, de obter a vitória. Promessas de Deus sempre serão mais fortes do que muralhas fortificadas. Nós temos que aprender isso, irmãos. Às vezes a gente acaba engrandecendo o problema e diminuindo o nosso Deus. No entanto, nós temos que falar para o nosso problema que Deus é muito maior. Só que nós temos que viver isso. Não dá só para falar, nós temos que viver. E esse povo aprendeu no deserto. Depois de liberto, o povo viveu no deserto um tempo de aprendizado. E nas nossas vidas é assim. Nós vivemos tempos de aprendizado. Parece que nós estamos vivendo um deserto, mas é tempo de aprendizado. O tempo passou para aquela geração, para a primeira geração, e ficou apenas Josué e Calebe. E pela liderança de Josué, eles atravessaram o Rio Jordão. E o interessante é que dificilmente o Senhor repete os milagres. E o Senhor fez bem parecido como do Mar Vermelho. Eu acredito, irmãos, que o Senhor queria fortalecer aquele povo. Como se o Senhor falasse assim: vocês se lembram do que eu fiz lá no passado? Eu abri o Mar Vermelho. Eu posso fazer de novo. Vocês precisam se fortalecer. Porque eu estou à frente desta batalha. O Senhor estava motivando aquele povo, mais do que motivando, fortalecendo aquele povo. Da primeira vez, Moisés bateu o cajado, o mar se abriu. Da segunda, a arca, a presença de Deus, a arca que representava a presença de Deus, foi à frente, já nos ensinando que Deus tem que estar à frente de todas as coisas.
E o que nós precisamos para vencer então essas muralhas? Para vencer o inimigo, o povo teve que ter, os israelitas teve que ter fé. E às vezes falar de fé é fácil, mas quando nós estamos vivendo algum problema, às vezes a fé nos falta. E eu aprendi lá na passagem de Marcos, eu não vou ler, eu vou só falar, 9, 23 e 24. É aquela passagem do menino que está endemoniado e eles levam para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus faz algumas perguntas ali para o pai e fala assim: você crê? E ele confessa: Senhor, me ajuda, porque eu não creio o suficiente. Imagina, há anos ele vivia aquele problema com o filho. Ele já não tinha mais fé, ele já não acreditava mais. E às vezes nós passamos por período assim. Faz tempo que a gente está nessa luta, em determinada luta, e nós perdemos nossa fé. Porque faz tempo que nós estamos na peleja, faz tempo que nós estamos na mesma peleja. Nesse momento, faz igual o pai do garoto lá em Marcos. Fala para o Senhor Jesus: eu não tenho fé o suficiente. O Senhor me dá fé. E o Senhor Jesus fortaleceu aquele homem e o menino foi curado. Então aquele povo, os israelitas, eles tiveram a vitória porque eles tiveram fé. Eles perseveraram. A perseverança em Deus, mesmo em momentos difíceis. Tá difícil? Tá uma situação aí difícil? Persevere. Suas muralhas vão cair. O povo também teve que obedecer. Obediência. Talvez quando Josué contou o plano para o povo falou: mas para derrubar as muralhas é só dar as voltas? Eles poderiam, a Bíblia não diz, mas eles poderiam ter não obedecido. Mas eles obedeceram. Eles deram as voltas que precisavam e fizeram como Josué fez. Eles obedeceram. Para termos vitória nas nossas muralhas, nós temos que ter confiança. E às vezes a gente acha que confiança é muito parecido com fé. Mas ter fé não é o mesmo que ter confiança? Não, não é. Ter confiança é diferente de fé. É descansar. Quando o coração está aflito, é escolher se apoiar em Deus. É confiar. É largar as rédeas e deixar Deus agir. Mesmo que pareça um momento difícil, que a vontade é a gente pegar nas mãos as rédeas e a gente conduzir. Confia no Senhor. Suas muralhas vão cair. E aquele povo também precisou caminhar em silêncio. O silêncio é o controle da nossa ansiedade, o quietamento da alma, o recolhimento, um tempo de intimidade com Deus. No silêncio, a gente aprende a ouvir Deus, porque falamos menos ou não falamos nada. Às vezes estamos passando por algumas dificuldades e a gente quer ir lá e falar tudo que pensamos, porque estamos certos, afinal de contas estamos certos. Só que é no silêncio que nós vamos derrubar as nossas muralhas. Só fique em silêncio. Todas essas coisas que eu disse contribuiu para o povo ter vitória. Só que essa vitória, ela não aconteceu da noite para o dia, mas foi um longo tempo de aprendizado. Se
eu e você, nós queremos derrubar muralhas, nós vamos ter que ter fé, perseverança, nós vamos ter que obedecer, confiar e ficar em silêncio. O Senhor Deus quer trabalhar muitas áreas das nossas vidas, assim como fez com aquele povo. Fortaleceu, trouxe identidade, cuidou. O Senhor quer ir além do que Ele está indo com a gente. Só que muitas vezes nós não deixamos o Senhor ir além. Nós limitamos o poder de Deus nas nossas vidas. Nós não deixamos Deus agir. Precisamos soltar tudo aquilo que nos prende para que a gente não receba de Deus as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Nós precisamos entender que muralhas, elas existem, que há uma dificuldade no enfrentamento delas. Só que o Senhor quer, Ele quer cuidar. Ele quer nos dar a vitória. Ele vai dar estratégia para o povo dele, para aqueles que o buscam. Ele vai dar estratégia. Está na dificuldade? Está com uma muralha na frente? O Senhor vai dar estratégia. Mas Ele quer fazer. Os irmãos estão entendendo? Ele quer. Ele quer fazer a muralha acontecer, cair. Ele quer nos usar, mas não é pelas nossas forças, é pelo poder de Deus. Se nós entendermos isso, irmãos, e começar a deixar nas mãos do Senhor, falando: Senhor, eu não consigo, daqui eu não consigo. Eu posso ir até certo ponto e daqui para frente não trata-se mais de mim. Eu preciso do Senhor. Nós podemos abrir nosso coração e entregar nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer. Amém, irmãos? Então entregue a palavra do Senhor. Vamos ter um tempo de oração agora? Samuelzinho. Nós vamos ter um tempo de oração. Um tempo em que nós vamos abrir os nossos corações, a nossa mente. Nós vamos entregar, contar para Deus das nossas muralhas, das nossas dificuldades, para que o Senhor trate delas. Nós vamos ter um tempo para a gente levantar um clamor para o Samuel. Esse menino tá precisando das bênçãos do Senhor na vida dele. Toda a família está precisando. Vamos levantar um clamor, como o pastor disse outro dia, como se fosse alguém da nossa família. E quando a gente começa a orar, mesmo que a gente ainda não viu ele, a gente já começa a amar, né? Vamos amar esta vida, irmãos. Vamos orar? Entra na presença santa do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta noite nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que existem muralhas, sim, Senhor, altas demais para as nossas forças, muralhas emocionais, espirituais, familiares, às vezes financeiras, barreiras que muitas vezes nos fazem pensar que parece que nunca vão cair, mas hoje nós declaramos que o Senhor continua sendo Deus que derruba muralhas impossíveis. Assim como em Jericó, o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar, mesmo quando a gente não vê.
o Senhor está trabalhando. Pai, fortalece o coração cansado, Pai. Os teus filhos muitas vezes estão cansados de frente com essas muralhas, Pai. Renova, Senhor, a fé daqueles que já choram em silêncio, Senhor. Seus filhos estão chorando, Pai, em silêncio, clamando, Senhor, a queda dessas muralhas, Pai. Sustenta quem está perseverando, Senhor, sem ver as respostas. Ensina-nos, Senhor, a confiar e no teu tempo, Senhor, aceitar o teu tempo, Pai, porque nem todas as muralhas permanecerão de pé, porque o Senhor vai cuidar, Pai. Nós não queremos nos sentir abandonados, Pai, mas muitas vezes, Senhor, nós sentimos assim. Quando as muralhas não caem, parece que o Senhor se esqueceu de nós. Senhor, ensina-nos, Senhor, a ter dependência, Senhor, de Ti, perseverança e maturidade espiritual, Pai, para entender que o Senhor está trabalhando e que nós vamos ter a vitória, Pai. Que toda voz de medo, dúvida e desânimo seja calado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós não aceitamos isso nas nossas vidas. Que o teu povo, Senhor, saia daqui entendendo que o Senhor não perdeu o controle da batalha só porque a muralha está difícil para cair. Não, o Senhor quer nos ensinar, Pai. O Senhor está querendo nos ensinar a cada dia. E se hoje ainda tem muralha que ainda não caiu, nos dá força, Senhor, para continuar marchando. Dá-nos, Senhor, coragem para continuar orando. Dá-nos, Senhor, esperança para continuar acreditando. Nós entregamos, Senhor, diante do teu altar, tudo aquilo que parece ser impossível, Senhor. E pela fé, nós já te agradecemos, porque nós sabemos que no momento certo, o Senhor colocará as tuas mãos, Pai. Senhor, que a paz alcance cada vida, cada coração aqui presente. Traga paz, Senhor, para o teu povo, Senhor. E que nunca falte fé para a gente continuar nesta caminhada até o dia da nossa vitória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, alcance com o teu poder, com a tua graça, com a tua provisão, a vida do Samuel, Pai. Senhor, nem conhecemos esse garotinho e já amamos ele, Pai. Porque nós desejamos, Senhor, a cura do Samuel, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entra ali, Senhor, restituindo tudo aquilo que precisa restituir no organismo dele, na parte física, Senhor. Fortalece, Pai, a família, Senhor, para que eles continuem perseverando a cada dia, Senhor, porque a vitória chegará no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Nós cremos nisso, Senhor. Oh Deus, derrama do teu poder, da tua unção abençoadora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor fará milagre na vida deste garoto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor possa trazer o entendimento profundo das muralhas. E pode acender, viu, Doni? Que nós possamos aprender a lutar contra ela da forma correta. Amém, irmãos? Pastor, quer dar algum aviso? Que tem um moço bonito nos visitando, Vinícius, que é filho daquele outro moço bonito que a gente conhece, é o Gerson. Obrigado pela visita, viu, Vinícius? Deus abençoe. Queridos, só lembrando, no final nós vamos ter a reunião da comissão do acampamento.
eu queria só ter uma conversa antes de 2 minutos, 1 minuto e 43 segundos, com os responsáveis pelo congresso, Val, Gui e Doni. É isso? Aline? Tá. É isso. E depois a gente vai ter reunião domingo, culto, né, culto normal que nós temos, mas domingo nós vamos receber membro ou membros, tá bom? Então, não deixe de estar presente. A gente não vem por causa disso, mas é importante que a gente esteja junto para participar desse momento importante na vida da igreja. Amém? Obrigado, Cris. Aqueles que puderem se levantar, estender suas mãos para receber a bênção pastoral ou a bênção de Deus apostólica, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.